Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede Empreendedores, episódio 44, um episódio especial onde hoje eu tenho a gratidão e a honra aqui de receber um empreendedor aqui de Santa Maria que tem história, tem construído uma linda história aí na tecnologia, no empreendedorismo, nos relacionamentos. Aelton Aita, bem-vindo, cara. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória, poder inspirar através dessa ferramenta aí. Então, obrigado mesmo, muito me honra estar nessa cadeira aqui que tantos amigos e grandes nomes já cruzaram aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cara, eu estava na expectativa de conversar contigo, especialmente depois que eu ouvi aquele depoimento emocionado do teu sócio, né, que fez uma declaração de amor para ti, o Thiago. Né? E é tão bonito nessa jornada do empreendedorismo, né? A gente vai firmando alianças, vai construindo histórias em comum. E aí eu não sabia, eu vou te pedir para contar um pouquinho da tua história como empreendedor, mas eu não sabia dessa jornada que tu tinha junto com o Thiago, aí, um dos teus sócios. Né? Exato. E foi bonito ver ele te referenciando ali com tanta importância, né? E com tanta gratidão. Isso foi especial. Eu sou um cara inquieto, Maurílio, como falávamos nos bastidores aqui. Eu gosto é um café e um CNPJ novo, aberto. Né? Agora estou um pouco mais calmo nesse sentido. Mas eu preciso ter ao meu lado pessoas que eu admire e pessoas que eu confie. E o Thiago foi uma bênção que apareceu na minha vida e como colega de trabalho inicialmente, depois como amigos. E depois uma ânsia tanto dele quanto minha de empreender, de fazer mais daquilo que a gente estava fazendo naquele momento. E ele veio e hoje somos irmãos, certamente. É um grande amigo e um grande sócio. Maravilha. Tu nasceu aqui em Santa Maria? São Martinho da Serra, em 1986. 86, então exato. Tá aí com... 39. Vai fazer 40 aninhos ano que vem. Exatamente. 2026. Se Deus quiser. Os 40 anos prometem. Chegou, quarentou. Quase lá. Que maravilha. Casado? Casado com a Valquíria desde os 14 anos. A primeira namorada, a primeira paixão. Desde os 14 anos da idade, eu tinha 14, ela tinha 15. Então, amor da infância aí que se converteu numa bela trajetória juntos. Filhos? Não temos filhos. Foi uma escolha muito consciente, muito debatida aí, a gente optou por não ter. Mas muito discutida e muito tranquila. E teus pais quem são? João Aita foi industriário, trabalhou na Coca-Cola, antiga CVI Refrigerantes, por 20 anos. Pensa num ser humano que ficou 20 anos exatamente na mesma posição. Extremamente fiel, honesto, trabalhador, honrou a empresa que ele trabalhou todos esses anos aí. E a dona Suzete, a tia Su, como ela é chamada por tantas crianças aí, porque ela trabalhou em muitas escolas, a última mais recentemente no Colégio Marco Polo, e então carinhosamente aí tanto pelos professores, pela direção da escola e os alunos, né, como tia Su. Então a mãe sempre trabalhou fazendo faxina, limpeza, e agora se aposentou há 2 meses atrás. Aí. Na verdade, ela já estava aposentada. Com quantos anos? Com 66, 67. E a mãe, obviamente, ela já não precisava mais fazer, não tinha necessariamente saúde, mas eu estimulava ela a seguir porque ela fazia aquilo com brilho no olho. Ela se sentia extremamente útil e grata por estar naquele ambiente. Enfim, era algo... É algo grandioso para ela se orgulha muito dessa trajetória, ter criado 2 filhos através da profissão dela. E com muita dor, assim, ela teve que se aposentar porque a minha avó inspira cuidados. Minha avó fez 90 anos agora essa semana, mora com ela, então ela precisava cada vez... O pai também já está chegando a uma certa idade. Quantos anos tem teu pai? 75. E como é o nome da tua avó? A minha avó é Helena Pache. Helena, se eu encontrasse o seu João, a tia Su ou a dona Helena, eu diria algo que eu sempre digo para os mais experientes, quando eu conheço os filhos. A árvore a gente conhece pelo fruto. Né? Então, quando o fruto é bom, a gente sabe que a árvore é boa. Então, eu tenho certeza assim, que tudo que tu tem transformado, tem construído, tem transbordado na vida das pessoas, e tu é um cara que te diferencia pela forma que tu te relaciona, pela forma como tu te comunica, pela forma como tu conduz aí os teus relacionamentos, e isso te trouxe aqui também, né?
tem a ver com o que eles transbordaram na tua vida, não tenho dúvida disso. Obrigado. Não tenho dúvida disso. Eu sou muito privilegiado, assim. A gente não teve uma vida fácil, uma vida bastante humilde, desde sempre, nunca teve abundância, mas meus pais nunca deixaram faltar nada em casa. Eles trabalharam pra caramba. O pai, em especial, teve um período da jornada dele que ele trabalhava à noite. E eu trabalhava, ou estudava, não me lembro exatamente se eu já trabalhava ou só estudava. Mas, enfim, a gente ficou um período da nossa vida sem se enxergar. Sei lá, 3, 4 meses, praticamente sem se enxergar em pequenos períodos, porque ele trabalhava de segunda a sábado, de noite, e então só domingo. Então, sou muito grato por tudo que eles fizeram aí por mim, por todas as concessões que eles... as coisas que eles tiveram que abrir mão aí para que eu tivesse uma trajetória, eu e minha irmã tivesse uma trajetória um pouco mais tranquila. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo? Para abrir essa fala sobre empreendedorismo, eu vou te convidar para experimentar uma Oriente Kombucha que tu ainda não tomou. Olha aí, vamos dar ali. Tu já experimentou alguma da linha tropical, né? Exatamente. Não sei exatamente. Se tu lembra qual? Cara, eu não lembro. Não Deixa lembra? eu ver. Eu acho que foi aquela do meio ali, ó. É a Morango. Morango. Foi uma das mais vendidas. Foi a de Morango. Morango é uma das mais vendidas. Eu vou te servir aqui, se me permitir. Por favor. Uma Madagascar. Na linha Premium da Oriente Kombucha, cada sabor remete a um país do Oriente. Essa aqui é Madagascar, que é framboesa, morango e banana. Uma kombucha fabricada, vendida, distribuída aqui em Santa Maria, né? A líder de mercado aqui em Santa Maria, que tem conquistado paladares, inclusive de pessoas que nunca tomaram kombucha e eram adeptas de outras bebidas, inclusive refrigerantes, sucos industrializados, com açúcar, enfim. Sim. E aí estão tomando agora uma bebida mais saudável. Comentávamos, né, Maurílio, que eu já tinha experimentado outras kombuchas aí, mas eu tinha uma impressão negativa, né? Tanto que quando eu comprei o kombucha no morango, eu deixei durante algum tempo. Deixei, sabe, fiquei com aquele preconceito ainda. Daí experimentei, me surpreendi positivamente. Aí Espero que tu goste dessa aí. Isso aí. Saúde, sucesso. Saúde. Estupidamente gelada. Fica ainda melhor. Muito boa, muito boa. Parabéns pelo trabalho. Ela é delicada aí, né? Ela é suave. E vale a pena experimentar os sabores aí da kombucha Oriente Premium, né? Que são vários sabores aí para tu inclusive colocar aí em alguma recepção, algum coquetel, o pessoal coloca uma frutinha, coloca um gelinho, coloca numa taça bonita, e aí é uma alternativa aí para tomar menos álcool, para tomar menos bebidas industrializadas, menos açúcar, né? Uma alternativa aí saudável. Eu achei a cara do verão. É a cara do verão. Achei literalmente. E para a gente falar de empreendedorismo, eu quero contextualizar quem está nos assistindo aqui, que eu encontrei o Aelton, que eu conheci um tempo atrás, que era o Aelton da Avato. Né? Exatamente. Quem conhece... A Avato hoje já está ganhando o Brasil, né? Já ganhou o Brasil. Já ganhou o Brasil, né? Tu foi um cara que ocupou uma posição importante aí na Avato. Tu era diretor de mercado da Avato. Uhum. Em 2018... eu tive a honra de receber o Magno e a Xana num dos nossos treinamentos aqui. E o Magno, que na época liderava um time, aí não sei se tinha 300 pessoas, talvez. 18, meu caro. Isso aí, eu acho que não tinha isso. Eu lembro que a gente deu um treinamento lá de planejamento estratégico para os líderes encarregados, davam uns 90. Eram uns 90, assim. Em 2018, ali, 19. E aí foi lançado um programa ali que era a Gaúcha Tecpar se tornaria Brasil Tecpar. Exatamente. E se abriu a possibilidade de investimentos numa SA que até, inclusive, naquele momento, o Magno e o Mariovani disseram, tem uma oportunidade de investimento. Eu não aproveitei, né? Mas eu sei que tu era colaborador e se tornou um investidor. Eu tive a oportunidade, né, Maurílio, de entrar nesse grande projeto muito no início dele. Eu entrei lá como estagiário, não tinham 10 colaboradores, era eu, o Magno, a Xana, mais alguns colaboradores lá. Ano? 2000 e... Puxa vida, não quero agora ter mentido. 2007. Com certeza. Tu iniciou tua carreira lá? Eu, na verdade, já tive alguma... Cara, já fiz tudo um pouco.
voltando um pouquinho rapidamente na minha história, um dos primeiros empregos foi cortador de grama, de tesoura. Me criei na Boca do Monte, então não tinha muito recurso. O que vamos fazer? Meu pai tinha uma tesoura, literalmente, não sei se já viu aquela tesoura de jardinagem. Eu cortava aí para os 3, 4 vizinhos ali, ganhava meus pila. Depois fui entregador de jornal, depois trabalhei na limpeza de um canil lá na Boca do Monte, lá. Aprendi pra caramba, adorava aquele trabalho lá, conviver com cachorro, mas era judiado. Dar banho em cachorro, limpar as nojeiras deles lá, era bucha. Depois fui trabalhando na padaria e depois, antes da então Ômega, que depois virou Avato, eu trabalhei num call center de cobrança. Torturante. Foi o pior trabalho da minha vida. 1000 vezes trabalhando, juntando cocô de cachorro lá do que trabalhar naquela empresa. Foi uma experiência muito, muito ruim. Mas me impulsionou para te ver, né, a importância de tu ter também das experiências negativas, né? Com certeza. Ou não tão positivas, para não dizer negativo. Eu tinha cara, na época lá, liderança tóxica não existia essa expressão aí. Não, mas com certeza era caricatura. Assim, eu tinha uma líder que, cara, ela quebrava um teclado por semana, para te ter uma ideia. Ela se estourava, era raiva, ela dava soco no teclado, voava a tecla para tudo que é canto. Mas bem, então essa experiência na área de cobrança me proporcionou eu estar capacitado, estar apto para uma vaga que a Ômega, que o Magno lá, era o nome da empresa, tinha aberto, que era para ajudar. Nos primeiros movimentos da empresa, precisava de alguém para fazer esse processo de cobrança. Literalmente, desde imprimir o boleto, daí a gente dobrava, colocava num papel de carta, escrevia à mão o endereço do cliente e mandava. E aí, se o cliente não pagasse, alguém tinha que cobrar. Então, o Magno abriu essa vaga, e eu me candidatei, e por essa experiência na área de cobrança, eu fui selecionado. Avançando um pouquinho, daí fui surfando no crescimento da empresa e na ambição dos gestores na época. Ali já era o Magno e o Gustavo? Sempre foi, não, né? Sempre foi. O Magno, Gustavo. Porque a Ômega acho que nasceu em Itaqui e a GPS em São Borja. Em São Borja. Exato. O Magno, aos seus 13 anos, começou a empreender lá em Itaqui, nas primeiras escolas de informática, né? Naquela época eram muito famosas as escolas de informática. E o Gustavo, eu não sei exatamente o que ele tinha, mas acho que uma distribuição do 0 hora. Depois viu no Jô Soares, saudoso Jô Soares lá, os primeiros movimentos da internet. Comprou lá, fez tudo que era necessário para ter acesso à internet de escada. Deu tudo muito errado no início lá para ele. Depois os primeiros movimentos deram certo, daí foi falando com o vizinho, se juntou com o Magno, que era um visionário e um nerd e um gênio da tecnologia, e ambos fundaram, daí naquela época lá, a GPSnet, que se tornou esse canhão hoje. Que é hoje a sexta em número de clientes e a quinta em faturamento. Em faturamento, que é algo bem interessante. Cara, é impressionante, uma empresa que nasceu lá na barranca do Rio Uruguai, que se desenvolveu em Santa Maria, que tomou proporções nacionais a partir de Porto Alegre. Tu vê esses números aí. E eu tive realmente o privilégio de estar sobre os ombros desses gigantes aí, de ajudar a construir essa história. Eu digo que eu tenho alguns grãos de areia aí na história da internet do Brasil. Eu vi tudo isso de camarote, isso ser construído. E então a empresa, eu entrei lá, tinha 10 colaboradores e assim ela foi indo. E uma visão, e por isso que nos negócios que eu desenvolvo hoje, Maurílio, eu aprendi isso com o Magno, com o Gustavo, a importância de ter sócio que se complementem. Que são pessoas não necessariamente que convirjam 100% do tempo, mas que elas se complementem. Qual é que é o ponto? O Magno é um cara extremamente... é um gênio das relações humanas, gênio da tecnologia, de negócios, e um grande líder. O Gustavo, a principal força dele é a visão, a ambição, a clareza de onde ele quer chegar. E tu ter esses dois caras juntos... Eu sabia, por isso que tu falou, né, da questão quando a empresa oportunizou, né, estava mudando de Gaúcha até Tecpar, que era uma visão limitada. Vamos ser alguém no Rio Grande do Sul. Cara, eles chegaram nesse alguém no Rio Grande do Sul. A gente se tornou, por volta de 2012, como o principal provedor de pequeno porte. Daí que tira os grandes players. Era o principal de pequeno porte do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Daí, deu um estralo. A gente pode sonhar mais. Vamos sonhar grande.
E a gente foi tendo alguns checkpoints. Entre eles, uma premiação nacional. Nós fomos reconhecidas na época lá pelo Movimento Brasil Competitivo, pela PGQP também, como a melhor micro e pequena empresa de TI do Brasil. Então, concorrendo com 20 mil e poucos CNPJs lá, a gente foi reconhecido, teve esse reconhecimento. Em que ano isso? Lembra? Cara, por volta aí de 16, eu acho. Sou tão bom aí com dados. Maravilha, mas são marcos importantes, né, para o crescimento desse negócio. E a gente... Porque às vezes todos nós não reconhecemos o nosso potencial, onde a gente pode chegar, né? Daí tu vem com aqueles preconceitos. Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, que já não é um estado assim, tão protagonista. Nós não estamos em São Paulo. Mas a gente viu o que a gente poderia. Que no final dos contos, são pessoas. E que têm as mesmas qualidades, as mesmas deficiências, enfim. E que a gente pode... e que esse trabalho que nós desenvolvíamos aqui no interior do Rio Grande do Sul poderia ganhar escala. Primeiramente estadual e depois nacional. E qual foi a tua trajetória? Então, me contou, então começou na cobrança. E aí, qual foi a tua trajetória de ascensão? Porque tu chegou a diretor de mercado, né? Exatamente. 2018, da Avato. E hoje, se tu pega um número, um indicador interessantíssimo dos dados da Brasil Tech Par aí no Brasil, é que 28% do faturamento vem do B2B. Uhum. E aí, enquanto as grandes operadoras aí têm percentuais abaixo de 10%. E aí tu pega um grande diferencial que a Brasil Tech Par tem, que a Avato tem, né? Porque a Avato é o braço B2B da Brasil Tech Par. Da Brasil Tech Par. Então tu vê ali, ó, é a sexta em número de clientes, mas é a quinta em faturamento. E aí tu olha para esse número 28% do B2B, tu vê que é dali que vem o diferencial. Desponta o ticket médio, né? Mas tu me questionasse sobre a minha trajetória, então eu entrei lá como historinha clichê. Pensa assim, entrou como estagiário, se esforçou. Cara, só para contar alguns dos episódios que eu me recordo agora, hein? Eu tinha muita vergonha de não dar conta por algum momento assim, da minha trajetória na empresa, principalmente bem lá no início. Eu trabalhava de segunda a sábado de manhã. E daí eu não conseguia dar conta, porque era muito trabalho. A empresa estava crescendo muito, era pouca gente. Então era tudo muito apertado, era muito restrito. Então não bastava eu chegar antes e sair depois. Daí eu chegava sábado de tarde, em vez de eu descansar. Domingo de manhã eu tinha acesso à empresa, daí eu ia lá para botar em dia aquilo que eu não consegui fazer ao longo da semana. Isso essa visão de fazer mais do que o combinado, não para ser o puxa-saco do chefe, mas porque eu tinha aquela atribuição, a empresa contava comigo. E esse senso de responsabilidade, aprendi com meu pai, que sempre dizia, chega antes, sai depois, confia no que o teu ele falava chefe, né, mas o teu gestor tá dizendo aí, faz a tua parte. Então, isso me incomodava de eu não conseguir dar conta, já que eu não consigo fazer ao longo da semana, eu vou fazer mais. Então, essa visão de faz mais do que combinado, faz a tua parte, esteja atento aonde mais tu pode contribuir, que a empresa ela foi vendo que eu estava pedindo boca, que nem diz no linguajar lá da fronteira. Lá. E assim eu fui alcançando cargos, primeiro numa posição daí, saí do estagiário, fui para administrativo financeiro, até que o Magnum me convidou para assumir como vendedor. E ali eu pensei, cara, mas eu estava indo tão bem na empresa. Ele te desafiou, né? Eu estava indo tão bem. E olha o nível de não se reconhecer, né? Eu jamais imaginava como vendedor. Nunca fui comunicativo. Sempre fui muito tímido. Protagonismo, fugia do protagonismo. Sempre, sempre. E vendas é uma área que tu precisa ir ao embate. Não, ela exige um protagonismo, uma passividade, não combina com vendas, né? E para mim, eu tive muito claro que o Magnum, ele queria me desligar, mas não sabia como. Então, ele ia me colocar num lugar que eu ia sair por conta. Essa foi a minha visão. E, para minha surpresa, não sei se para surpresa dele ou não, eu fui bem na posição. Consegui expandir a carteira, consegui fazer um bom trabalho. Novos colegas vendedores foram surgindo, a empresa seguiu crescendo, né, a passos largos, né? Essa foi uma característica da empresa, todo ano, literalmente, tá exagerando, não. Todo ano cresceu muito e muito rápido. Então, cara, uma outra característica que eu pude desenvolver, a capacidade de adaptação, a flexibilidade.
Mas voltando à trajetória na área de vendas, então eu fui aumentando para 2, 3, meia dúzia de colega já começou, e era o Magno, o principal gestor. Mas tu era vendedor ou tu... Era vendedor. Tu era vendedor. Eu era vendedor. De novo, nesse ímpeto de fazer mais do que o combinado, por ser o vendedor mais antigo, preciso começar a organizar algumas coisas. Então, iniciativa de treinamento, de documentação, de repasse de conhecimento, coisas básicas, nada, nenhuma engenhosidade. Na época que o WhatsApp estava recém despontando com os vídeos, o que eu fazia? Galera, saí aqui para mim foi muito emblemático, assim, quando eu fui promovido. Eu saí de um cliente e eu gravei um vídeo. Estava lá em Cruz Alta, nunca me esqueci esse dia. Fiz isso aqui, deu errado da última vez. Agora vim aqui, fiz isso aqui, deu certo. Adaptei o discurso, falei isso aqui e deu certo. Queria compartilhar com vocês. E não sei se foi exatamente aquele estopim, mas a partir dali o Magno me convidou para assumir a liderança comercial e assim foi indo. E eu peguei carona nesse grande crescimento, né? E vim respondendo às provocações, à necessidade de crescimento da empresa, né? E até ocupar um cargo de executivo nacional, para mim foi o Magno me convidou por telefone, não tem muita frescura, assim, o cara não é de muita cerimônia, me ligou num dos dias que eu estava até tarde na empresa e recebi a ligação dele para assumir então essa posição de diretor de mercado. Eu também fiquei meio sem saber, né, porque tinha uma baixa autoestima, assim, por que eu? Será que eu vou conseguir dar conta? E então foi algo muito honroso eu sair dessa posição de estágio, entrar lá e conseguir ser o número 2 da empresa, né? De uma empresa que estava já em projeção nacional. Para mim foi isso, é algo que muito me orgulha nessa trajetória, ter tido essa confiança aí da empresa para assumir essa posição. E ficou quanto tempo? Fiquei 3 ou 4 anos nessa posição. Nessa posição de executivo nacional da área de B2B da Brasil Tech Par. Exatamente, de 18 a 22 aproximadamente. E quais foram os números alcançados nesse período aí? Cara, eu sei dizer, eu vou ter mentir, mas assim... Mas cresceu muito, né? 30% no ano no mínimo, assim. Sabe por quê, Maurílio, que eu não consigo metrificar entre os motivos que eu não... Passado não é muito, eu não fixo muita coisa, assim, eu realmente não sou um cara de olhar muito para o passado. Mas a empresa ela se deu por conta que aquilo que ela fazia aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente podia fazer também com projeção nacional, que era fusões e aquisições. Essa é uma área, não é uma inovação nossa da Brasil Tech Par, mas sempre foi uma área que despontou mundialmente em fusões e aquisições, a área de telecomunicação. Então, aqui na região, a gente comprou provedor em São Pedro, em Mata, em Dona Francisca, em Faxinal do Soturno. E quando a gente queria expandir o nosso faturamento, a nossa carteira de cliente, a nossa geografia, tecnologia, pessoas, a gente adquiria um provedor. E de 2016 em diante, isso para mim, essa data eu marco bem, esse ano aí, foi um ano que a empresa ela começou a crescer para caramba com essa estratégia. Então, já não sei mais o que a gente cresceu em M&A e o que a gente cresceu de forma orgânica. Mas era basicamente assim, num primeiro momento, era até 16, aí era 75% de forma orgânica e 25% em M&A. Aí depois... E virou essa chave aí porque era muita oportunidade. Muita oportunidade. O provedor é um mercado que ele era muito centralizado com grandes players, era o regulatório. Tinha algumas barreiras de entrada que impediam novas empresas a nascerem. Em um determinado ano lá, a Anatel derrubou isso, as taxas e as barreiras lá foram diminuídas de forma bastante drásticas e daí popularizou. Qualquer um aí podia abrir um provedor. E aí surgiram as rádios, surgiram a fibra ótica se popularizou, muita coisa importada. Então, houve essa democratização mundial da telecom, mas em especial no Brasil aí. E esses caras, eles cresceram muito. E daí ou tu cresce, ou tu se organiza, tu quebra. E, cara, daí é muito fácil dar acidente de trabalho. Então, muitos provedores não cuidavam, não olhavam para essa área. Tem pessoas com acidente de trânsito, acidente em choque, acidente de altura. É muito comum. Nós, graças a Deus, cara, a gente sempre olhou. Desde o início, a empresa ela levou muito a sério. Uma das premissas dela não existe nada que venha antes da segurança. Nenhum interesse. Às vezes os clientes, né?
querem uma priorização no suporte ou na instalação. Preciso para amanhã, para hoje, enfim. Cara, se estiver chovendo, não vai. A gente não vai instalar. Não existe interesse de colaborador, de acionista e de cliente que se sobressaia à segurança do trabalho. Então, muitos provedores eles não cuidavam, isso não tinha acidente de trabalho, ou até mesmo questão regulatória, questão fiscal, tributária. Os caras se perdiam nas contas. E daí o que acontecia? A Brasil Tecpar enxergava isso como uma oportunidade de expandir. Ou o cara encheu o saco. Também teve muitos casos. O cara encheu o saco. Estava indo bem, só que incomodação. Toda hora cliente está no mercado, está domingo querendo descansar, passear com a esposa lá e alguém ligando. Então os caras encheu o saco e daí vendia o provedor. E assim a gente cresceu, atingiu esses números aí, essa projeção nacional como quinto maior, né, provedor do Brasil. E esse é o planejamento estratégico nosso. Hoje a gente está em sexto em número de clientes, até 2027, portanto nos próximos 2 anos, estarmos entre a quinta maior e melhor. Eu dou essa ênfase aí. Provedor do Brasil. Então, hoje nós ocupamos a 6ª posição. Para atingir a 5ª, não é tão barbado, não é apenas alguns décimos aí, é bastante coisa aí para fazer. E principalmente a questão do melhor. Como é que tu cria esse símbolo aí, né? Como é que tu consegue metrificar e na prática mesmo, não é só na prática os nossos clientes percebem que o nosso serviço ele é diferente. Então é isso, esse é o planejamento. Eu tenho baseado nos meus 18 anos que eu estou lá com essa galera aí, não tenho a menor dúvida que isso vai ser atingido. Menor dúvida, porque eu olhava os planos, no início lá eu não acreditava. E depois, lá pela 10ª vez que a gente atingiu o planejamento estratégico, extremamente arrojado sempre, daí bom, com certeza será. Estamos a passos largos disso. Bom, tu já deu um overview aí dessa experiência que só nesse grupo Brasil Tecpar, que hoje é um grupo de expressão nacional, como tu mesmo disse, nasceu lá em São Borja e está aqui, veio se desenvolver aqui em Santa Maria. Tu pegou essa ascensão de 10 colaboradores hoje a 6 mil colaboradores. Isso, mais de 6 mil colaboradores. Mais de 6 mil colaboradores. Não vamos precisar quanto que faturava lá com 10 colaboradores, mas sei que hoje já fatura 2 bi, né? É o valuation, né? O valuation dela é isso aí. 2 bi? O faturamento recorrente mensal, eu confesso para ti que não eu sabe. Eu dei uma pesquisadinha e eu vi um número de 2 bi de faturamento aí, né? Eu estou muito focado em Santa Maria. Muito, então por isso que alguns números Tá, mas então mas dá para ter uma ideia dessa proporção e dessa jornada. Uhum. Eu quero os 3 maiores acertos que tu acredita que podem ser aprendidos e analisados dessa trajetória desse grande grupo e dessas empresas, né, que lideradas aí pelo Magno e pelo Gustavo, né, que estão sendo muito bem sucedidos numa área extremamente competitiva. Quais são os 3 grandes acertos que a gente pode trazer de lá para aprendermos aqui como pequenos empresários que somos aqui no nosso grupo e no nosso ecossistema aqui? Assim, não sei se é por ordem de relevância, tá? Mas o que me ocorre agora é a clareza. Primeiro ponto, saber aonde tu quer chegar. Ter a nítida visão. Eu quero isso. E não apenas daí desejar. Não estou falando aqui em poder da mente, não estou pensando no livro segredo, não é só pensamento positivo. É estratégia, né? Cara, é clareza e ter movimento, e dá o passo. E checa, e melhora, e muda. Então, primeiro, clareza? Na minha visão, clareza de onde quer chegar. E segundo, capacidade de se adaptar. Capacidade de se adaptar. E daí eu misturaria aí também, colocaria aí com a ação. Age. Eu vou te contar uma breve história aí. Nós vencemos uma licitação em 2013 do Tribunal de Justiça. Essa licitação ela era para atender todos os fóruns do Rio Grande do Sul. E era em fibra ótica. E ela tinha um prazo aí para ser cumprido. Aí. Tem uma série de exigências técnicas. A empresa ela não tinha 100 colaboradores nesse ano, nesse episódio aí, e uns requisitos técnicos extremamente elevados.
E a gente participou dessa licitação e tinha uma operadora que era a detentora desse contrato de projeção nacional, e essa operadora, ela, no alto da sua prepotência, lá não deu lance. Uma licitação vence o que atende os requisitos técnicos, mas que dá o melhor preço. Melhor preço. Ela deu o seu lance maior lá e não desceu. A gente só deu um lance menor e vencemos a licitação. Só que um detalhe, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha gente. Era para atender os fóruns como eu disse, todo o Rio Grande do Sul, 150 fóruns, não recordo exatamente o número. A gente não tinha rede pronta, não tinha fluxo de caixa, não tinha material, a gente não tinha, Maurílio, 1 metro de fibra ótica. Eu nunca tinha visto uma fibra ótica na minha vida e tinha que entregar fibra ótica em 100% dos fóruns no Rio Grande do Sul. E, cara, é visão, é clareza de onde quer chegar e capacidade de agir e se adaptar no meio do caminho. Tá, mas como é que a gente fez? Cara, tinha um prazo, não foi uma inconsequência. A gente mediu os riscos. A gente, antes de participar do certame, a gente analisou o edital, viu os prazos, sabia que ia ser extremamente desafiador, sabia que o que vinha pela frente era algo desconfortável, que tinha grandes riscos, mas que desse certo e a gente ia nos levar para um patamar gigantesco. E a gente venceu e deu tudo certo, cara. Assim, dias antes de terminar o prazo. Eu confesso para você agora que não me recordo se era 90 ou 180 dias, mas dias antes de terminar esse prazo a gente conseguiu lá no Tribunal de Justiça, que, cara, é um dos órgãos que eu diria é pior do que banco em termos de fiscalização, de exigência de compliance. De padrão. Isto. Então os caras vieram aqui e viraram a nossa vida do avesso. Fizeram, tipo, imagina se tu coloca uma fibra ótica que é suscetível a falhas ou a invasão de terceiros. Imagina cara, a justiça do Rio Grande do Sul estava nas nossas mãos. Então foi um projeto grandioso. Então, resumindo, né, os 3 pontos, na minha visão, clareza de onde quer chegar, age com firmeza, com ousadia, com coragem e capacidade de adaptação nesse cenário, que muitas vezes tu tem clareza, tu age, só que, velho, bateu, não deu, não rolou aqui. Tá, e aí? Tem que se adaptar. Se adapta. E não sei se daí... Se eu pensei nesses 3 pontos porque eu me enxergo neles também, ou se eu enxergo na empresa, mas eu enxergo nisso. São características minhas também. Aprendi isso com a minha esposa muito cedo. Antes da gente casar, ela tinha um caderno que ela anotava lá os sonhos dela. E quando a gente decidiu que ia casar, ela começou a recortar. Lembra daqueles... Deve ter esse panfleto de loja. Ela passava na frente da Colombo, da Menor, já... eu quero ter uma TV assim, eu quero ter um sofá assim, eu quero ter uma estante assim. E colava. Eu aprendi com ela a ter essa clareza de onde quer chegar e a força que isso tem. Só que tem que ter coragem. Porque tu desejar coisas grandiosas que tu não... Tu sabe que eu não estou pronto para isso aqui. Eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que abdicar de muitas coisas para chegar nisso. Então tem que ter coragem para sonhar grande também. Que é muito barbado sonhar medíocre. É mais fácil, velho. Né? Muito mais fácil. Quinta maior empresa, maior e melhor empresa. Cara, é bem mais fácil ser a maior de Santa Maria. Tá louco? Então tem que ter coragem para sonhar também. Tem que ter coragem. Agora, pegando a tua trajetória como empreendedor, um cara que já abriu vários negócios, é sócio de alguns negócios, quais são os erros que tu cometeu ou quais são os erros que tu acredita que são mais comuns aí, que afetam os pequenos empresários? Também, não sei se por ordem de prioridade, né? Mas o erro é querer fazer tudo. Tu não ter a humildade. Então, eu vou definir como falta de humildade de pedir ajuda. Eu já cometi esse erro, tanto como CLT quanto como empresário. Achar que eu tenho que saber tudo. Que eu não posso chegar para a minha equipe e dizer, não sei o que fazer. O que vocês acham que a gente pode fazer diante dessa circunstância? Graças a Deus, esses erros, nenhum deles foi um erro de ruína, né? Foram erros que, para algum projeto, a gente demorou um pouco mais para atingir ou que exigiu um esforço extra para a gente superá-lo. Mas eu vejo que nos que eu cometi foi essa falta de humildade, mas não a questão de arrogância, não é bem por esse lado, que também eu não me enxergo dessa forma, mas falta de humildade de pedir ajuda. Maurílio, não sei.
que tu acha que a gente... Eu sempre tive esse senso de responsabilidade, de achar que eu tinha que chegar já com o plano pronto e que eu tinha que saber tudo. Então, esse foi um dos erros, aí, dos maiores aí que eu já cometi. Depois, meu caro, por algum tempo eu também não tive coragem de sonhar grande. Eu me acomodei em algumas vezes aí. Tô indo bem e está bom, está confortável aqui. Então, tá legal. Não precisa mais do que isso daqui. Sendo que eu não aproveitei todo o meu potencial. Esse é o ponto. Não é por grana, não é por status, nada, mas assim, é tu se acomodar e tu matar todos os dias um pouquinho do teu potencial. E, obviamente, isso daí impacta as pessoas que tu te cerca, né? E no momento que tu acaba não entregando tudo que tu pode entregar pro mundo, eu acredito pra caramba nisso. De que se tu não faz aquilo que tu foi chamado para fazer, tu acaba contaminando negativamente o ambiente que tu estás. E por algum tempo eu tive essa mediocridade na minha atuação. E hoje eu me defino uma frase que eu sigo sendo medíocre, no sentido de não tenho nada excepcional, tenho uma trajetória que me orgulha, principalmente de onde eu vim, até alguns marcos que eu alcancei, mas sou um medíocre no sentido de não tenho nada excepcional, exceto uma obstinação. Então, me defino como um medíocre obstinado, que é um cara que tem clareza onde quer chegar e se movimenta e não para por nada. Teimoso algumas vezes. Então, basicamente isso aí, meu caro. Acho que falei só duas características. Falou dois erros, né? O erro da falta de humildade, não pedir ajuda, e o erro de se acomodar e não sonhar grande. E não se entregar como o momento ele pede. Então, por vezes eu cometi esse erro aí. Esses dois aí, meu cara. Vamos pegar um terceiro erro que tu acredita que mais está bloqueando o crescimento aí das pequenas empresas. Olha, indo por esse lado de falta de humildade, eu vejo também assim, de não buscar capacitação. E daí foi um acerto, né? De um erro que eu percebo em muitos negócios, em muitos empresários, colegas, gestores, não buscar a capacitação com, livro, curso, desenvolvimento, podcast. Eu sou fã de um podcast porque eu estou lavando carro, estou lavando louça, estou correndo, fazendo alguma atividade física, eu estou escutando podcast. Sim, eu acho que a música ela é bacana, mas a música, termina aquela música, aí o que tu aprendeu? Tu só mudou o teu estado de espírito, mas o quanto tu evoluiu naquela 1 hora, praticamente nada. Então, o podcast ele tem esse poder. Então, muitas vezes o cara pensa, preciso pagar 50 mil reais numa mentoria, preciso estar em São Paulo para me desenvolver. Cara, tem muito conteúdo gratuito, extremamente acessível, ou de graça, né? Como é o caso do YouTube, aí, ou livros, pilas. Então, se eu pudesse sintetizar, então esse erro busca ajuda, vai buscar uma consultoria, um mentor, acha caro aí 3, 4 mil reais, mas mais caro do que isso é tu não desenvolver teu time, tu não corrigir um processo que ele está levando tua empresa para o fundo do poço, ou ainda não exercendo todo o potencial que o teu negócio tem, né? Então, o terceiro é isso aí, buscar apoio. Maravilha. Hoje, amigo internet em Santa Maria. Tu é um cara que tem a missão aí de criar conexões reais isso aí entre as pessoas. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o projeto atual que tu acabou abrindo mão de uma posição nacional para voltar pro local. Eu fiquei 17 anos na Avato, então, que é essa empresa do nosso grupo que tem o viés B2B, governo, grandes empresas, e fui convidado para iniciar um projeto local. Antes disso, eu fui convidado para sair do Rio Grande do Sul. Assumi uma posição em Santa Catarina. Eu não acreditei naquele momento naquele projeto. Depois para o Mato Grosso também não entendi. E entendi que o meu momento tinha chegado. Eu já tinha
me adaptado, me reconstruído, sendo flexível durante 17 anos e deu. Então, esse projeto aqui, eu acho que ele venceu. E da empresa, ela literalmente, eu fui desligado, desconectado. Embora eu seja acionista, as posições sempre foram muito claras. Posição de colaborador com a posição de acionista. Então, a gente descontinuou aquele projeto ali e eu ia tocar os meus outros negócios, meus outros CNPJs. Eu tinha, inclusive, com o Thiago ali, eu ia para o Hospilar e vender medicamento, que era o projeto que a gente estava dando mais ênfase naquele momento. Mas, amigo, viu que eu estava disponível no mercado e disse, opa, tem um projeto novo começando aqui, o que tu acha? Fez muito sentido para mim. Daí, resumindo, assim, eu me sinto que eu me preparei a vida toda para esse projeto, que é estar perto. O nome desse projeto se chama Amigo Perto, que é estar na sociedade, tocar literalmente, estar disponível fisicamente para os nossos clientes. A Amigo, por algum tempo, ela cometeu um erro muito parecido com o das grandes operadoras, que cresce, tu tem um produto bacana, um produto legal, só que tu te distancia e daí o cliente se relaciona com 0800. E muito frio, muito só horário comercial, difícil de contato. Então, eu tive esse convite de estar perto. Então, a gente abriu uma unidade em Camobi para olhar para esse lado leste de Santa Maria, embora eu tenha a possibilidade de atender a todo o Brasil, literalmente, mas a minha responsabilidade são por indicadores da região na metade leste de Santa Maria, aproximadamente 50% do território ali, tenho que gerir essa carteira e é um projeto que está me deixando extremamente realizado. Nunca trabalhei tanto na minha vida, mas com um brilho no olho, me sinto que eu me preparei a vida toda para esse projeto e sou realizado porque eu tenho autonomia de fazer algo que eu acredito que é priorizar o cliente, que é quem, no final das contas, é o que interessa. A gente nasceu para conectar pessoas, né? A nossa missão é simplificar o dia a dia de pessoas e negócios. E eu consigo enxergar isso com muita clareza. Eu consigo exercer isso todos os dias. Então, mas quando eu digo todos os dias, durante esse 1 ano e meio que eu estou nesse projeto, todos os dias, sábado, domingo, não tem feriado. E cara, é com disponibilidade. Assim, com brilho no olho. Exato. Para mim já está sendo... Eu fiz um pacto com a minha esposa, até o final do ano, até dezembro agora. Daí janeiro deu uma desacelerada. Eu disse para ela, janeiro em diante a gente vai ter domingos, meu compromisso com ela. Já está me doendo, pensando assim, putz, eu já não vou poder participar já estou tendo que fazer escolhas ali. Mas, enfim, eu entendo que é importante a gente também voltar a ter um olhar para outras áreas da minha vida e também. Então, a partir de janeiro, eu começo a repensar novos projetos de saúde, que é algo que também me motiva. Eu tive a oportunidade de fazer algo, na minha visão, muito grandioso, que é correr uma ultramaratona, 84 quilômetros. Uau! Para mim foi da onde eu vim, de novo, que não corria nenhum quilômetro, até correr 84 em 10 horas e 50 minutos. Para mim foi algo muito, muito grande. Extraordinário. Para mim realmente foi. Tem gente que faz muito mais, faz essa quilometragem em menos tempo, mas para mim foi algo inimaginável mesmo, assim. E então é isso, eu quero voltar a ter um pouco mais de equilíbrio, que há 18 meses eu venho 100%, praticamente 100% com foco. Com foco no Amigo. Amigo, eu já te disse, eu vou dizer aqui publicamente, tá? A Amigo e a Brasil Tech Par merecem ser o número 1 aqui de Santa Maria. Tá? E tem tudo a ver com a história, com a trajetória e com a entrega de vocês, né? E com a entrega dessa empresa que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, ali quando o Magno me convidou para ir lá dar uma palestra para ajudar a fazer descer o planejamento estratégico para o andar de baixo. Eu vi ali um pouco mais do Magnum e da Shana e das pessoas com quem eles se relacionam, né? Porque a Brasil Tech Par tem um pouco do Magnum e da Shana, assim como eles também carregam um pouco das pessoas que fazem parte ali. E aí deu para ver um grande diferencial, um diferencial humano, um diferencial de pessoal, né? De visão de negócio e uma capacidade de inovar, de empreender diferenciada. E eu acredito que Santa Maria merece e a Amigo merece, né? Ter essa liderança. Eu sei que tu tá trabalhando para isso. E a gente está aqui na torcida e apoiando também. Certamente. Tá? Para que isso se realize logo. Não, isso aí
acredito muito, obviamente que eu acredito nesse projeto, né? Mas a gente tem muito espaço para crescer. Tem. Por que eu digo isso? Hoje, aqui em Santa Maria, a gente ocupa a 3ª posição. As primeiras posições são ocupadas por operadoras nacionais. E uma delas é difícil de contato, não tem um atendimento, é complicado, enfim. Não vou falar de qualidade de serviço, não vou falar mal de ninguém, mas assim, atendimento complicado. E uma outra que está encerrando... Quem está ali atrás conhece. Enfim, mas daí está encerrando a operação, está demitindo gente, está ficando cada vez mais longe. Sim. Então é por isso que... E a gente está indo à contramão, cara. Nossa qualidade de serviço, nosso portfólio não perde uma vírgula por nenhum portfólio de uma grande... dessas grandes players aí. E com o diferencial do atendimento humano. Que esse é um grande diferencial. Virou até um clichê, né? Assim, de tanto que eu falo nesse número. 48 segundos, em média, é o tempo que um cliente que precisa falar conosco, pedir suporte, ele fala com um atendente humano. Então, não estou dizendo que ele vai falar com uma hora, que ele vai num atendimento robotizado. Então, ele liga lá, em média, 48 segundos é o tempo que ele consegue falar com um atendente lá. E tem um outro indicador que eu gosto de destacar também, que foi 80% dos nossos atendimentos que precisaram de suporte presencial foram atendidos em até 12 horas corridas. Uau! Ou seja, reforço, 80% atendimentos presenciais em 12 horas corridas. Então, se um cliente, num sábado de noite, precisou de um suporte, em média, no outro dia, das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã, tinha alguém lá para atender ele. Então, isso é em média. Claro que teve um pouquinho mais, mas teve muita gente que foi menos. Antes. E, cara, o padrão abre de manhã, no máximo, de tarde, tem alguém lá na tua casa. Então, o nosso atendimento presencial realmente está muito bom. Isso é amigo perto. Amigo perto, eu também. Que legal, parabéns. Parabéns. Eu vou te pedir para deixar um recado aí para quem ficou conosco até o final. Traz aquele transbordo final aí, pensando no empresário e no líder que vai estar te assistindo aqui nessa câmera aqui. Fala direto para ele aí alguma mensagem que tu tem no teu coração aí para deixar para ele no final desse programa aí. Não preparei nada formatado assim, né? Não tem nada assim, nenhum bordão meu, mas eu diria que acredita no teu potencial e te movimenta em direção aos teus sonhos. Tenha coragem de olhar para onde tu quer ir. Reforço, tenha coragem de saber e desejar, sonhar grande e te movimenta em direção a isso. E te organiza, te planeja, busca ajuda, comunica com as partes, combina com as partes que são importantes, colegas, família principalmente, né? E te movimenta. Assim, tu vai alcançar a coisa que tu nem imaginava. Pelo menos eu sou testemunha viva de que isso dá certo, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Viver intensamente, com clareza, me levou a lugares que eu jamais imaginava que eu chegaria. Então, basicamente é isso aí, Maurílio. Espero que tenha sido um pouco útil aí, que quem estiver nos escutando e possa aproveitar minimamente algo aí. Eu tenho certeza que já aproveitaram, que quem ficou até aqui aproveitou, e quem aproveitou já deixa a tua inscrição aí feita no canal, tá? Se inscreva no canal para receber o aviso dos próximos episódios, deixa aquele gostei. Caso tu não tenha gostado, pode deixar aí um não gostei, claro, também, não tem problema. Porque sabe que até um não gostei ajuda a mostrar que o pessoal tá engajado com o conteúdo, né? E é melhor que tu te expresse, se tu deixar um comentário ainda, vai fazer com que mais pessoas assistam esse nosso episódio, e assim o canal, o podcast vai chegar a mais pessoas, e aqui fica um registro histórico também da tua trajetória, um pouco da tua jornada aí, chegando agora prestes a fazer 40 anos. Quase lá, isso aí. Né? Então essa tua primeira fase aí, né? Eu gosto de enxergar a vida com 3 fases de 40 anos, até os 120. Tá, fechando um primeiro ciclo aí de 40 anos, lindo ciclo, inspirador. E aqui tu nos inspirou, e eu sei que transbordou muita coisa boa nas nossas vidas, aí, famílias e negócios. Tá bem? Gratidão. Joia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Maurílio. E espero que tenha sido realmente proveitoso. Para mim foi muito. Lembrei de muitas histórias aqui, compartilhei algumas delas aí. Espero que realmente inspire. Porque, antes de finalizarmos, sei que já estamos finalizando, se eu tive
essa clareza, eu tive a oportunidade de sonhar e de agir, foi porque algumas pessoas confiaram em mim e me inspiraram também. Então, eu estar desse lado aqui da mesa, eu sinto que eu estou devolvendo um pouquinho para o universo de todo o apoio, toda a ajuda que eu recebi, principalmente a questão da inspiração. Muitas pessoas foram na minha frente e disseram, é possível. E para mim isso foi determinante na minha trajetória. Isso faz toda a diferença. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, teus negócios. Nos encontramos aí no próximo episódio. Um grande abraço aí. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal.